Mortes bizarras. Fala, maníacos. O David era um jovem, digamos, reforçado. Ele tinha um sonho. Ele queria ser fisiculturista. O único problema do David é que ele era extremamente preguiçoso. E ele também não tinha dinheiro para fazer uma lipoaspiração. Em 2009, ele teve a brilhante ideia de ligar para seu amigo Jimmy. Ele convenceu Jimmy a fazer uma lipoaspiração nele, na garagem da sua casa, utilizando um aspirador industrial. Jimmy cortou a barriga do seu amigo com um estilete e ligou o aspirador. O problema é que Jimmy aspirou não só a gordura, mas também os intestinos de David. Com os intestinos arrancados, David morreu de hemorragia. José era um garimpeiro que foi para a Amazônia procurar ouro. Ele era extremamente rígido com seus funcionários. No calor da floresta, ele resolveu se refrescar no rio e aproveitou para se aliviar. Então, de repente, José começa a gritar e a correr por todos os lados. Seus funcionários, que eram da região, já imaginavam o que tinha acontecido. O candiru é um micropeixe que é atraído pela urina. Ele entrou na uretra do José e se fixou com os espinhos. O José conseguiu arrancar o bicho, mas isso lhe provocou uma enorme hemorragia. O sangue na água atraiu um cardume de piranhas e acabou devorado vivo. Tammy era uma dançarina de boate que sofria de hemorroidas. Ela procurou um médico para resolver o seu problema. Só que ela não fez o jejum de 12 horas. E na noite anterior acabou comendo uns burritos. A cirurgia transcorria bem. Até que Tammy soltou gases. O médico, com o bisturi elétrico, acionou uma faísca que fez com que esses gases inflamáveis explodissem no seu rosto. Com o susto, ele acabou respirando esta bola de fogo, que acabou falindo os seus pulmões. O sonho do Max sempre foi em entrar para a máfia russa. Em 2005, ele foi até um bar conversar com os chefões. Os chefões deram um serviço para o Max. Ele tinha que cobrar as pessoas que estavam devendo para a organização. O Max fez o trabalho e se saiu muito bem. Um dos rituais para se entrar no grupo era molhar a mão com ácido sulfúrico. O chefão pediu para o barman que trouxesse a garrafa com o ácido e foi colocado na mão de Max. E passou no ritual. Para comemorar, o chefão pediu ao barman que o servisse com uma rodada de vodka. Assim que beberam, os três começaram a passar mal e caíram mortos. Na verdade, eles não beberam vodka. O barman se confundiu com as garrafas e serviu ácido sulfúrico. O ácido derreteu seus órgãos internos. Em 2007, Nick, que estava animada, ela se arrumava para se encontrar com seus antigos colegas de escola. Eles iriam comemorar 10 anos de formatura. Nick queria impressionar a todos e resolveu usar uma roupa mais provocante, incluindo um sutiã com peças de metal. Na festa, vi que era o centro das atenções e nem mesmo com o início da chuva ela parou de dançar. Os colegas se reuniram para ver o show da Nick. Ela estava realmente muito animada com toda a situação.
Até que, de repente, Nick foi atingida por um raio. O seu sutiã de metal e o seu corpo molhado a transformaram em um para-raio. Nick morreu de parada cardíaca. Samara era um tipo de mulher, digamos, espiritualizada. Em 2013, ela dirigia tranquilamente por uma estrada, distraída e escutando suas músicas preferidas. De repente, ela escuta um barulho e sente algo bater em seu carro. Ela freia e desce rapidamente. Samara atropelou um guaxinim. Ela tenta desesperadamente, com massagem cardíacas e respiração boca a boca, ressuscitar o animal. Um motorista de uma caminhonete, que também vinha distraído, não viu que Samara estava ajoelhada no meio da estrada. Com o impacto, a cabeça de Samara foi arrancada e ficou presa no para-choque da caminhonete. Jimmy era um jovem químico. Ele trabalhava no seu laboratório em casa, na produção de substâncias, digamos, ilícitas. Ele ficava dias sem dormir e já tinha alucinações. Ele mastigava o mesmo chiclete por dias e, de vez em quando, passava no ácido cítrico para dar uma amolecida nele. Só que um dia ele se enganou e acabou passando o chiclete numa substância chamada fósforo vermelho. O fósforo é altamente explosivo. Com o chiclete impregnado de fósforo e dentro de sua boca, Jimmy o mastigou com força, causando uma explosão que lhe arrancou o maxilar e estourou seu cérebro. Um médico legista examina o corpo de uma jovem mulher e fica surpreso com o que encontra em seu estômago. Joana era uma jovem artista e passava o dia fazendo aquilo que ela mais adorava: pintar. Porém, ela sofria de uma doença chamada tricofagia. Tricofagia é a doença na qual as pessoas comem os seus próprios cabelos. Joana sentia dores abdominais terríveis, mas ignorou o seu problema. Joana morreu em 2 dias. Joana tinha 1,5 kg de cabelo no estômago. O acúmulo de cabelo no estômago causou uma doença chamada peritonite, que é uma inflamação nas membranas que revestem os órgãos internos. Laura era líder de uma equipe feminina de luta na lama. Elas estavam contentes, pois haviam montado um novo ringue de lutas. Ela adorava fazer bullying com as outras lutadoras, até que uma delas se revoltou e jogou Laura dentro do ringue. Ela se levantou e deu uma surra na sua adversária. As amigas puxaram a perdedora de dentro do ringue, mas Laura ficou lá, no centro da lama, cantando vitória. De repente, os seus pés começaram a afundar. Em segundos, o seu corpo inteiro desapareceu na lama. Com a agitação das duas no novo ringue, a água que estava na superfície foi se infiltrando no solo, tornando aquilo uma areia movediça que dragou completamente o corpo de Laura. O George era um dos torcedores mais fanáticos pelo seu time. Ele sempre se pintava de azul e chegava horas antes do jogo iniciar para ficar bebendo na frente do estádio. Era brincalhão e adorava mexer com todo mundo que passava na sua frente.
Para o azar de George, a temperatura naquele dia caiu drasticamente e começou até a nevar. O George, que estava completamente bêbado e usando apenas uma bermuda, começou a congelar. Com isso, a temperatura do seu corpo começou a diminuir. Ele, que antes era agitado, estava ficando cada vez mais lento e devagar. Os seus batimentos cardíacos foram parando até que ele teve uma parada cardíaca total. George morreu congelado na arquibancada. O amor é lindo. E para comprovar isso, uns amigos resolveram participar de um jogo chamado Beijo da Morte. Neste jogo, os amantes se colocam em perigo e têm que ficar com os lábios encostados o máximo de tempo que puderem. Em 2010, os amigos invadiram uma área industrial. A ideia era andar com os carros lado a lado enquanto o casal ficava com os lábios grudados, até chegarem perto de uma empilhadeira e, neste momento, seriam separados. O problema é que o casal usava piercing e eles acabaram enroscados na hora do beijo e não conseguiram se soltar. Ambos bateram na empilhadeira e acabaram perdendo as suas cabeças. Os irmãos Rick e Robert foram espalhar a palavra de Deus numa zona rural. Eles pararam para conversar com uma moça e acabou pintando um clima entre ela e o Rick. A moça e o Rick entraram em um estábulo, digamos, para se conhecer. A mãe da moça, quando viu Robert de longe, pegou uma espingarda e começou a gritar. Ele pegou o Rick e ambos saíram correndo, deixando a moça para trás. Eles se esconderam dentro de um silo de grãos. Estava meio escuro e o Robert acendeu um isqueiro para tentar enxergar. Aconteceu uma enorme de uma explosão. Os grãos dentro dos silos liberam partículas no ar que são altamente inflamáveis. Não sobrou nada dos irmãos. Era a formatura de um dos cursos de sushi mais difíceis do Japão. Ao final do curso, só haviam sobrado 2 alunos. O professor Lee era extremamente criterioso. E agora estavam brindando com saquê. Depois de várias rodadas de saquê e completamente bêbados, o professor acaba dormindo na mesa. Os alunos, para se vingarem do professor, acabaram colocando uma enguia viva dentro de suas calças. A enguia entrou no... Bom, vocês podem imaginar aonde, do professor, e acabou mastigando e furando todo o seu intestino. O professor morreu de hemorragia interna. Em 2017, numa festa rave no Canadá, Brad está trabalhando. Ele vende coisas que não deveria vender. A festa está super animada e o Brad está fazendo vários e vários negócios. É uma festa do neon e o Brad, que já estava meio alterado, começa a se interessar por aquilo. Vendo que todos estavam se pintando com uma tinta neon, Brad teve a feliz ideia de fazer uma coisa diferente. Ele resolveu injetar a tinta para que as suas veias ficassem fluorescentes. É lógico que o seu cérebro e o seu coração começaram a parar de funcionar e ele morreu segundos depois. Bob era um senhor de 70 anos que tinha a mania de acumular objetos. Era o famoso acumulador.
A sua casa estava repleta de entulhos e a sua mulher resolveu dar um basta no casamento. Bob, que agora estava sozinho, encontrou uma pilha de filmes daqueles. Bom, vocês sabem que tipo de filme é. E passou dias assistindo eles. Bob ficou todo esse tempo sem tomar água. Seus rins começaram a entrar em colapso. Ele começou a se sentir mal e acabou tropeçando em uma das suas pilhas de entulhos, que acabaram caindo sobre sua cabeça. Bob morreu esmagado